Sejam bem-vindos a esse curso Mundo de Amanhã, intitulado Do Colapso à Transição. Eu sou Jean-Claude Razel, eu vou guiar vocês nessa trilha desse curso e chegamos agora na quinta aula desse curso, essa quinta aula que chamamos de Crescimento e seu limite. Então vamos fazer um resumo um pouco de vimos até agora. Começamos com um curso chamado Antropoceno, o impacto do ser humano sobre o sistema Terra. Explicamos na segunda aula que tudo isso é baseado no uso de energia, principalmente energia fóssil, que esse uso maciço provocou, e foi o tema da aula número 3, um aumento de concentração de carbono na atmosfera, e a aula número 4 provocou uma mudança climática que vai desestabilizar todo o equilíbrio, toda a organização do sistema Terra. Ou seja, esses 4 aulas primeiras eram importantes para a gente entender que chegamos não no fim só das reservas de energia fóssil, não no começo de um mundo muito desestabilizado pela temperatura, não. O importante é entender que chegamos no limite do que sustenta hoje o nosso sistema, que é o crescimento exponencial. Qual é o limite do crescimento? É isso que a gente vai falar nessa aula. Então, a gente já viu numa outra aula, a gente viu esse fenômeno da grande aceleração, que todas as curvas, em quase qualquer área, qualquer consumo, qualquer parte que a gente pode ser medido, a gente vê que as curvas têm uma cara exponencial. Elas ficam planas no começo e ficam quase verticais. E tem um momento que passa da fase plana à fase vertical, que chamamos de a grande aceleração. Isso aconteceu a partir de 1950. E isso está sendo muito explícito em 3 curvas principais que eu vou repassar rapidamente, que é a base dessa aula de hoje. A primeira dessa curva é o PIB. Então, o PIB é a medida do crescimento econômico. Parece que virou o indicador mais importante das nossas vidas. Tem muita discussão em volta hoje da relevância de medir só o PIB. Eu acho que tem muitas coisas importantes serem medidas, mas fato é que nas últimas décadas era o mais importante. E aí está claro, a partir de 1950, o PIB mundial tem um crescimento exponencial. A pergunta é, até quando? Uma segunda curva, aí lindamente exponencial, vem explicar isso também. O crescimento da população. Demorou 300 mil anos de Sapiens para chegar num bilhão de Sapiens da Terra, que aconteceu em 1803, apenas 200 anos para ir de 1 bi a 8 bilhões que vamos atingir em breve. Um crescimento exponencial. Isso também é uma demonstração da grande aceleração. E terceira curva, que já vimos amplamente, é a curva totalmente correlada à curva do PIB, que é a curva de uso de energia, e a gente vê que principalmente energia fóssil, que está ficando escassa, que está ficando cara, e que produz muito carbono, que detona todo o equilíbrio do sistema Terra, isso também estamos viciados em energia fóssil. E isso não pode demorar. Então, tudo isso, essas 3 curvas, elas têm uma coisa em comum que chama exponencialidade. São 3 curvas exponenciais. E claro, a pergunta é, o crescimento infinito ou exponencial é sustentável? Então, de novo, ser humano curioso, o sapiens, um bicho curioso, ele tenta, ele erra, ele tenta de novo, ele erra de novo, ele tenta melhor, ele erra melhor, até conseguir. E aí, um dia, tem as pessoas que fazem parte de um think tank, digamos um grupo de reflexão humanista, e eles fizeram uma pergunta simples: quais são os limites do crescimento? E eles fizeram essa pergunta em 1972, o mesmo ano que a imagem Blue Marble, que vocês lembram, essa imagem da Terra, tão relevante que iniciou esse curso. Então, em 1972, eles fizeram essa pergunta para o MIT, Massachusetts Institute of Technology, que é uma das instituições científicas mais
famosas do mundo. E eles fizeram essa pergunta: quais são os limites do crescimento? E esse livro, Limits to Growth, ou Limites do Crescimento, que foi publicado em 1972, foi um livro de bastante relevância. Tinha uma coisa importante de falar, que esses são os cientistas que publicaram o livro. Era uma equipe maior, digamos que são esses os líderes. E na frente deles tem essa mulher, Donella Meadows. Donella é a mulher que escreveu esse relatório. Eu acho relevante que em 72, a líder de um grupo de reflexão sobre limites do crescimento, na época no MIT, era uma mulher. Também ela chama Donella Meadows, o marido dela que chama Dennis Meadows, e os outros são outros cientistas especializados na teoria da complexidade e na parte de modelização. Então, eles fizeram a primeira modelização do sistema Terra, pegando algumas variáveis e estudando o impacto de uma a outra, o que ia dar com o crescimento atual. Então, vou explicar um pouco, e dizendo primeiro que esse livro vendeu 12 milhões de cópias. Esse livro foi traduzido em 37 línguas. Ele foi apresentado em todos os maiores lugares de poder, na União Europeia, na Casa Branca, na ONU, etc. Enfim, amplamente divulgado. Não estou falando de um relatório confidencial lá de fundo de quintal, não. Estou falando de um relatório essencial, e esse trabalho pode ser considerado um trabalho fundador dessa reflexão sobre os limites do crescimento. E, basicamente, ele consistiu em uma modelização do sistema Terra. E foram usados 5 variáveis. 5 variáveis foram o uso de recursos, outra variável é a produção industrial, e vamos situar, né, 72, Guerra Fria, o sistema americano, o sistema soviético, e um índice essencial era a capacidade de produção industrial, né? Então, com certeza, essa variável era muito importante. Mas claro que tem uma variável que é alimentação, comida, uma outra é população, quanta gente, e a outra é poluição, né? Se faz tudo isso, vai produzir alguns resíduos, e como que esses resíduos ficam no sistema Terra. Então, eles usaram um computador, na época, que chamava World 3, o sistema, a modelização chamava World 3, o Mundo 3, e esse computador ele era imenso, né? Ele cabia dentro da sala, num hangar gigantesco, e com certeza ele era menos poderoso que o seu atual telefone, né? Então, isso também tem um smartphone mais potente hoje que o melhor computador dos anos 70, isso também é uma prova da grande aceleração. Enfim, eles fizeram 9 modelos. E o gráfico mostra um pouco um resumo de 8 deles, e tem um 9º. Então, 8 dos 9 cenários que foram planejados dentro do relatório Limits to Growth, ele mostra que, se continuar no crescimento de que está, na década entre 2020 e 2030, vai ter um colapso. Então, eu vou repetir. Em 72, os cientistas do MIT fizeram 9 cenários. 8 desses cenários mostraram que, se continuar basicamente do jeito que está, com um pouco mais de indústria, um pouco mais de população e um pouco menos de recurso, um pouco de melhoria disso ou de lá, enfim, fazendo vários sistemas e estudando o impacto de cada variável sobre as outras, 8 cenários mostraram o colapso entre 2020 e 2030. Então, isso foi o relatório Meadows, que teve uma repercussão muito grande na época, mas que logo foi ofuscado porque teve a primeira crise do petróleo em 73. Também tem pessoas que não concordaram, obviamente, com essa visão do mundo que precisava limitar o crescimento, e deu uma certa... partiu para outras conversas e, obviamente, não foi muito seguido as recomendações do relatório Meadows, né, que ficou muito famoso como relatório Meadows, do nome quem escreveu, a Donella Meadows. Agora você está me perguntando qual foi o 9º cenário que era uma possibilidade segundo esse relatório. E então esse 9º, ele fala, olha, se você conseguir administrar o lado econômico, conseguir juntar o lado
social e conciliar com o lado ambiental, ou seja, o crescimento econômico, ou toda a parte social humana e toda a parte ambiental, natureza, se você consegue, de alguma certa maneira, fazer isso crescer, evoluir junto, tem um caminho. Então, o nono cenário do relatório Meadows e que hoje chamamos de sustentabilidade. Obviamente, hoje, harmonizar as exigências econômicas, sociais e ambientais, hoje chamamos isso de sustentabilidade. Eles não usaram essa palavra na época, mas é isso que eles, de uma certa maneira, explicaram. E quando, na COP, no Rio, 92, estabeleceu a Agenda 21 sobre sustentabilidade, que vimos na outra aula, era, na verdade, baseado nos trabalhos do relatório Meadows. Então, vamos lá. Se você harmoniza as exigências, as três exigências, econômico, social e ambiental, se essas três conseguem evoluir juntas, então temos o que chamamos, no coração das três, né, na mistura dessas três dimensões, temos o que chamamos de sustentabilidade. Então, isso era o caminho. Fizemos? Não. Sabíamos, 50 anos atrás, do relatório Meadows, que isso era o caminho, mas, por N motivos, não foi seguido. Esse trabalho, não diretamente, mas indiretamente, trouxe outros trabalhos e outras visões de mundo. E uma outra, que é um pouco a consequência disso, é a noção de limites planetários. Esse é o trabalho do cientista Johan Rockström, que vem do Stockholm Resilience Center, que é então um cientista sueco, que apresentou os limites do crescimento de uma maneira mais científica e mostrando os limites planetários. Ele identificou 9 limites do cenário. Você pode ver aqui cada um desses, mas eles estão de um jargão um pouco científico, né? Stratospheric ozone depletion, novel entities, biogeochemical flows. São um jargão um pouco técnico. Eu tento sempre fazer um esforço de pedagogia para deixar isso de uma maneira um pouco mais clara. Então, para explicar melhor, eu vou usar essa metodologia. Então, temos 2A, 2B, C, 2O, PS. 2A, 2B, C, 2O, PS. Isso é uma maneira simples de explicar os 9 limites planetários. Então, vamos lá junto. Qual seria o primeiro A? Isso não é muito complexo de imaginar que seja o ar, né? O ar é um limite planetário, ele permite a gente viver, né, com respiração, mas muito mais que isso, ele traz movimentações de ar, provocam muitas mudanças climáticas e também o ar pode carregar uma série de poluição, de micropartículas que vão afetar a nossa saúde. Então, não é à toa que existe um limite planetário que é o ar e a necessidade de manter um ar limpo e as condições dele circular fazem claramente um limite planetário. Qual seria o segundo A? Isso também não é muito difícil, vai ser água, né? A água, obviamente, essencial para a vida, é um limite planetário. Aí estou falando de água doce. E aí a água doce está separada em 2 tipos, água azul e água verde. Água azul vai ser tudo que é água de rio, água de lagoa, água de beber no dia a dia, água, digamos, no sentido mais comum da palavra. E tem uma outra água que chama água verde, que é toda a água que circula no mundo vegetal. E é muita água. Se você pensa que um alface, um tomate, é composto de 99% de água, então, obviamente, água limpa, água abundante, água é um limite, é necessário para a sobrevivência da Terra. A falta de é uma clara limite planetário, como descrito pelo Johan Rockström. Qual seria a B? Então, um B também, se vão imaginar fácil, vai ser biodiversidade. A biodiversidade é a grande tribo do vivo, né? Claro que tem os humanos nessa biodiversidade, mas tem muito mais espécies, milhões e milhões de espécies compõem a biodiversidade, tanto animal, tanto vegetal. E a convivência harmoniosa
de todas essas formas de vida. O que cada uma traz para o equilíbrio do todo, que é uma coisa que os cientistas estão descobrindo cada vez mais, a importância da polinização, a importância da fotossíntese, uma série de fenômenos naturais que vivem e contribuem para a biodiversidade, isso constitui um limite planetário. Então, o quarto limite planetário, esse é um pouco mais difícil de imaginar, é o que chamamos de bioquímicos, e principalmente fósforo e nitrogênio, que são dois nutrientes essenciais para o solo. E através da nossa atividade agrícola, aumentamos, com fertilizante, aumentamos a presença dos dois dentro da terra e, na verdade, hoje a gente vê que pouco dele chega à planta, muito dele é dissipado e tem outra consequência, uma delas sendo de ser levado com água dentro dos rios e depois dentro do oceano, mudando o equilíbrio das plantas dentro desses rios e mar e dando um crescimento não previsto, indesejável de algumas algas e de algumas plantas aquáticas que vão mudar muito o equilíbrio desses sistemas. Então, essa mudança do sistema da presença desses dois nutrientes dentro dos solos afeta bastante o equilíbrio geral do planeta Terra. Então, isso é mais um limite planetário. Tem mais um limite planetário que começa com C, e isso talvez você consiga adivinhar. Vou ajudar, mas vai ser clima. E fizemos a aula número 4. Não é difícil imaginar que clima é mais um limite planetário e muitos dizem que é um dos mais fáceis de resolver. E estamos adiantados, que já fizemos COP, 26 COP já aconteceram em cima desse assunto para tentar resolver. Não é tarefa fácil, mas a gente sabe o que fazer. Temos a tecnologia, basta a gente se entender. Outros limites planetários parecem mais complicados. Aí tem dois O. Qual seria um O? Então o O, obviamente, vai ser oceano. Aí eu já falei de água, água doce, agora eu vou falar de água salgada. Oceano, toda a vida oceano e sua reação a antropoceno é um limite planetário claro. O que acontece? O oceano é um poço de carbono, absorvendo muito carbono, muda o pH do oceano. Mudando o pH do oceano, ele fica mais ácido. A acidificação dos oceanos, que muda todo o equilíbrio do sistema dos oceanos, principalmente da produção de plâncton e produção de todos que é necessário à vida dentro do oceano, isso é outro limite planetário. A mudança do equilíbrio do sistema tem uma consequência importante sobre todo o sistema Terra. O outro vai ser ozônio. Aqui vem uma boa notícia. Já aconteceram COP em cima da camada de ozônio, porque dava para ver que algumas práticas humanas, alguns spray, alguns gases que emitem, furavam a camada de ozônio e deixavam entrar mais radiação solar, que podia prejudicar a vida, principalmente câncer de pele, etc. Ou seja, foram feitas várias COPs. Essas COPs decidiram mudar a maneira de tratar esses gases que afetam a camada de ozônio, conseguiu, e isso é um dos limites planetários que está funcionando, que está sob controle, graças às COP, graças a uma conversa entre os países para limitar isso. Então, isso é um limite planetário com exemplo que a cooperação mundial pode ter efeito. Mais um P, dessa vez é P, aí vai ser fácil imaginar, vai ser poluição. A quantidade de poluição, tanto do ar, tanto dos solos, todos os microplásticos, todos os metais que estão hoje presentes na atmosfera, tudo isso afeta, e de uma maneira clara, uma série de fenômenos naturais que acontecem na Terra. Todos os processos naturais da biosfera são afetados pela poluição e, claro, que isso, em quantidade grande como temos hoje, afeta todo o equilíbrio do sistema, é mais um limite planetário. E o último vai ser solos, a ocupação do solo, porque muitas espécies precisam de uma quantidade de solo para sobreviver. Hoje, a atividade humana faz que cada vez mais pega ocupação de solo ou para sobrevivência, ou para habitabilidade, ou para cultura. Isso faz que
as outras espécies têm menos espaço para viver, sejam espécies animais ou espécies vegetais. Então, essas 9 limites planetários que foram descritas pelo Johan Rockström como sendo essenciais para o ser humano, e ele expressou isso de maneira que temos uma área de operação segura, né? O uso de cada um desses 9 limites segura, que é até a parte verde. Então, enquanto está no verde, está bom. Agora, quando passa do verde, aí chegamos na área vermelha, onde a gente passa esses limites, com consequência sobre os outros limites e sendo no equilíbrio do sistema como um todo. E hoje, nos 9 limites planetários, passamos já de 6. Então, isso é preocupante e mostra que já passamos dos limites, né? Então, o crescimento está mostrando que chegou no seu limite. Eu recomendo para vocês assistir os 2 TEDs do Johan Rockström, o primeiro em 2010 que ele fez, quando identificou esses 9 limites planetários, e o segundo, 2 anos depois, onde ele faz um balanço que é um pouco assustador, considerando que já passamos 6 dos 9 limites. Então, isso é uma maneira de mostrar o limite do crescimento. Tem mais o outro que chama chama Country Overshoot Days, que mostra qual é o dia que cada país consome tudo que ele tem de biocapacidade. Acima disso, a natureza desse país não consegue absorver. A produção de poluição, a produção de carbono, tudo isso é muito mais do que a natureza consegue recuperar. Lembra essa ideia de a gente ter em 2050 a neutralidade de carbono? Então, cada país tem sua própria realidade. E então, esse gráfico, a gente vê que alguns países já passam, no dia 10 de fevereiro, já passam do seu limite do ano. E que a maioria dos países, especialmente os países envolvidos, ficam entre maio, junho. Aí a data que está mais, que a data do mundo hoje está em agosto. O Brasil, digamos que seja dentro do igual ao mundo inteiro, né? Que passa esse limite em agosto. E esse limite foi diminuindo. 20 anos atrás era novembro, e depois foi outubro, setembro, hoje já chegou começo de agosto o limite planetário, quando o mundo passou da sua capacidade de absorção de todo o impacto que ele causa. Então, quando a gente fala de limites planetários, obviamente a gente entra com essa noção de colapso. E aí eu trago vocês para um livro famoso do Jared Diamond, que foi editado em 2007. Esse tem um nome, Colapso. E aí ele passa um recado bom que está no subtítulo do livro, que fala como a sociedade escolhem falhar ou vencer. Eu gosto dessa palavra escolhem. E parece que é uma escolha de uma sociedade de escolher se ela vai falhar ou ela vai vencer. Então, ele traz nesse livro estudos de vários locais. A Ilha de Páscoa, que é um ecossistema muito pequeno, ele mostra como a civilização Rapa Nui, que estava na Ilha de Páscoa, entrou em colapso. Mas ele também vai para a civilização maia, ele vai para a colônia viking na Groenlândia. Ele pega vários exemplos. E aí ele identificou que são 4 motivos que trazem o colapso. Um é a mudança climática. Isso com certeza pode trazer uma mudança grande civilizacional. O segundo é danos ambientais irreversíveis. Isso também é outro motivo para o colapso de uma civilização. Outro é o crescimento incontrolado da população, que o ambiente não consegue acolher e nutrir com o que precisa. E outro são escolhas políticas ou econômicas errôneas. Fazer umas escolhas que se provam depois, que é mais fácil saber depois, né, que deu errado. Então, se você junta esses 4 fenômenos, né, cada um deles justificaria um colapso de uma civilização. E se você pegar os 4, parece que nossa civilização termo-industrial, nosso antropoceno, nossa civilização pós-revolução industrial, mostra sinais que a gente está chegando perto dessa possibilidade, como já falavam os medos em 1972 no seu relatório Limits to Growth. Então, fazendo um rápido resumo, né, se analisarmos pelas reservas de energia fóssil que vimos na aula 2, se
analisarmos pelo impacto do seu uso maciço, que foi nas aulas 3 e 4, com o impacto do clima, ou se analisar pelos limites físicos do sistema Terra, que acabamos de ver nessa aula, então fica óbvio que o tempo do crescimento infinito acabou, né? E foi necessário 5 aulas desse curso Mundo de Amanhã para chegar a essa conclusão. Não temos mais como manter esse crescimento. E a gente precisa de o que chamo de nova narrativa. O crescimento econômico é uma narrativa. E necessitamos de uma nova, né? E que eu chamo a narrativa dos futuros desejáveis. E as próximas aulas desse curso vão ser baseadas em criar e apresentar um futuro desejável, já que a narrativa preeminente, aquela que existe hoje, ficou claro que ela não vai continuar. E isso traz bastante esperança também, bastante novidade, bastante possibilidade de criação e de desenvolver um futuro desejável, aquele que nós queremos. Isso não vai acontecer também sem sofrimento, sem catástrofe, sem dificuldade, obviamente, como sempre foi na história, mas cabe a nós construir um futuro desejável. Na próxima aula, vamos então, na sequência de toda essa explicação da onde vem o limite do crescimento, a gente está indo para a construção das próximas narrativas e eu vejo vocês lá. Muito obrigado.